Bom dia a todos. Senhoras e senhores, bom dia. Nos termos do inciso 12 do artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Campos do Jordão, e em cumprimento ao disposto ao inciso 1º do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, iniciamos nesse momento a audiência pública para a discussão do projeto de lei número 9 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, protocolado nesta identidade, no número 20 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Convidamos para fazer parte da mesa de trabalhos de audiência o secretário adjunto aqui de Finanças da Prefeitura Municipal, nosso amigo Diogo, a quem todas as perguntas serão dirigidas. E também convido para fazer parte aqui da mesa o vereador Arthur, que é o presidente da Comissão de Justiça aqui desta Casa de Leis. Solicito ao senhor hoje, fazendo a vez aqui do primeiro secretário, o senhor Cláudio Adão, para que leia o edital de convocação, mas antes disso, só para justificar a ausência do presidente dessa casa, o vereador Felipe Sintra, tinha médico marcado no horário da audiência, uma consulta já agendada há bastante tempo que ele não poderia perder, então ele está ausente, mas assim que terminar essa consulta ele já estará aqui. E o vice-presidente, o Paulo Assaf, está fazendo uma cirurgia do joelho hoje, nessa manhã, melhoras aí lá e boa recuperação, também não pôde estar participando dessa audiência. Senhor secretário, edital, por gentileza. Vou tirar a máscara aqui para a leitura. Edital de convocação 6 de 2020. Luiz Felipe Costa Sintra, presidente da Câmara Municipal de Campos do Jordão, no exercício do seu cargo e usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei, resolve, nos termos do inciso 12 do artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Campos do Jordão, em cumprimento ao inciso 1º do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, convoca os senhores vereadores em atividades, munícipes, associações representativas de segmentos da sociedade jordanense para participarem de uma audiência pública na sede da Câmara Municipal de Campos do Jordão, cito a Rua Inácio Caetano, 490, Vila Abernense, no dia 9 de julho de 2020, a partir das 10 horas da manhã, com o término previsto para as 12 horas, ocasião em que será discutido o projeto de lei 9 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, protocolado nesta edilidade sob o número 20 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2021 e de outras providências. Para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital nesta data, publicado para a ciência de todos os interessados. Câmara Municipal de Campos do Jordão, 1º de julho de 2020, assina o presidente desta casa, Luiz Felipe Costa Sintra. Comunico também que o edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 4 de julho de 2020 para conhecimento de todos os interessados. Comunico também que foram encaminhados ofícios ao senhor Prefeito Municipal, à Secretaria de Finanças, à Secretaria Municipal Adjunto de Finanças, presidente da OAB, 84ª Subseção Local de Campos do Jordão, presidente da Associação Comercial, aos quais encaminhados cópia do edital de convocação e cópia do projeto de lei para conhecimento, e aos convidamos para participar desta audiência pública. Também expedimos o ofício circular número 1 de 2020, convidando todos os secretários municipais adjuntos, procurador jurídico do município e associação representativa de segmentos da sociedade. Solicito a todos os presentes que assinem o livro de presença desta audiência pública e declaro a palavra vaga.
Pedir então para o secretário de Finanças, aqui o nosso amigo Diogo, para que ele explique para aqueles que possivelmente irão assistir essa sessão e que ainda não participou de uma audiência pública, o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os seus principais temas aqui que será discutido para um orçamento futuro no ano de 2021. Bom dia. Alô? Estão respondendo? Tá ligado? Alô? Alô? Brasil. Bom dia. Estão vendo? Estão vendo agora sim? Bom dia a todos os presentes, aqueles que nos acompanham pela transmissão online. Bom, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela, como o próprio nome já diz, ela é que dá uma base, dá uma diretriz, né, um guia para a elaboração do orçamento, né, do exercício de 2021. Tá? Ele é uma parte de um plano maior, do planejamento maior, que é o PPA, Plano Plurianual, que foi elaborado e aprovado em 2017. Tá? Só passando assim, rapidamente uma introdução, o PPA ele é um plano de 4 anos, que ele é elaborado no primeiro ano de mandato, tá? E termina no primeiro ano de mandato do próximo prefeito, da próxima gestão. Tá? Isso é para garantir continuidade de serviços, de políticas públicas e etc. A LDO, a gente considera, primeiro, o planejamento maior que foi feito, ele leva em conta a situação atual, né, que a gente está vivendo, e ele dá essa diretriz, essa base para a elaboração do orçamento. O orçamento ele vai ser apresentado para a Câmara Municipal em setembro. Tá? Dia 30 de setembro é a data limite para fazer o protocolo do projeto de lei aqui na Câmara Municipal. Alguns elementos, né, principais que tratam da lei é sobre as limitações no texto da lei. Né? São sobre as limitações, as autorizações, trata sobre suplementação orçamentária, trata sobre autorização de pagamento de subvenções sociais, subvenções econômicas. Então a LDO ela é um guia, ela trata assim, como o orçamento deve ser, inclusive, executado depois. Em questão de valores, tá? Valores de arrecadação, valores de despesa, normalmente isso muda um pouco no orçamento, tá? Porque além Alô? Estão vendo? Estava dando alguma interferência aí. A gente leva em conta, para elaborar um orçamento, tanto na despesa como na receita, um histórico. Tá? Então a gente sempre vai considerar a arrecadação e a despesa dos últimos anos, tá? E inclusive do ano em curso. Tá bom? A previsão que a gente faz agora, né, para a LDO é uma previsão um pouco pessimista, né, por conta do momento que a gente está vivendo hoje. Tá? Se a gente fosse levar em conta só a nossa arrecadação agora, desses últimos 3 meses, nosso orçamento do ano que vem ia ser um fracasso, mas a gente não pode fazer isso. A gente tem que considerar em tempos normais quanto é a nossa arrecadação, a situação atual que a gente está vivendo e o impacto disso na economia, inclusive para o ano que vem. Tá? A gente está aí agora começando a flexibilização, a abertura dos comércios. A gente tem que saber quanto tempo isso vai demorar para a economia retomar e como isso vai impactar o ano que vem. A arrecadação de 2021, ela será como foi em 2019, ou seja, ela aconteceu de maneira normal, ou ela vai ser como foi em 2020, ela vai ter uma queda porque ainda tem um comércio que ainda está se recuperando. Como que vai ser? A gente tem que fazer alguns estudos relacionados a isso. E parte disso, né, desses parâmetros de previsão, ainda estão acontecendo. Então a gente tem que considerar o mês de junho inteiro, que não foi considerado aqui na LDO, porque a gente ainda estava no mês de junho. A gente tem que considerar o que vai acontecer agora no mês de julho, como vai ser a arrecadação, como vai ser o comércio, como vai ser a despesa no mês de agosto. E aí sim, com esses parâmetros na mão, a gente consegue elaborar um orçamento mais próximo aí da realidade. Tá? Bom, eu acho que é mais interessante, né? A gente já fez a apresentação da LDO, eu acho que é mais interessante, talvez se surgir alguma dúvida, a gente tenta aqui explicar, sanar com a ajuda dos colegas secretários que estão presentes.
registrar aqui a presença do secretário de Desenvolvimento Social, Dona Miriam, e do secretário da Agricultura, do Ivo, secretário adjunto da Agricultura, e do secretário adjunto de Esportes, e o pessoal aqui representando o Corpo de Bombeiros. Desculpe o nome, estou sem óculos aqui, não consegui enxergar, mas sejam bem-vindos à audiência pública de extrema importância aí para a discussão aqui dessa situação. Pode, já está funcionando o seu aí, fica à vontade. Alô. Só para fazer aqui também uma justificativa, inclusive, que teve o projeto de lei, né, o texto da lei teve um substitutivo, tá? Só para explicar por que teve essa substituição. Por um equívoco aqui na nossa tramitação, a gente não passou para a revisão do texto pela Secretaria de Negócios Jurídicos, então tinha assim alguns errinhos assim, onde tinha inciso, na verdade não era um inciso, era um parágrafo, onde era parágrafo era inciso. Então foi basicamente uma correção formal aqui do texto, aí não alterou a mensagem propriamente dita, tá bom? Bom dia para todos presentes, que nos acompanham também pelas redes sociais. É normal, né? Cada vereador, ele sempre tem uma fração, né, da sociedade, da população, que ele tem um afinco maior, tem mais facilidade, né, de tratar. E como o ano passado nós já até agradecemos pelo Corpo de Bombeiros o que conseguimos, né, dentro do município, e conversando com o Tenente Metusael, o Tenente Franco, né, das nossas necessidades, eu gostaria que, em seguida, um dos dois tenentes quiserem se colocar e explicar melhor. Nós temos um orçamento sempre que ele é bem justo, né? Não estamos aqui reclamando, mas a gente sabe que é muito justo para as despesas de funcionários, manutenção de viatura, combustível, água, luz, telefone, enfim. Só que a cada ano nós precisamos acompanhar, né, a situação da cidade. Há pouco tempo nós não tínhamos o SAMU na cidade. Hoje, na audiência do ano passado, eu até conversei bastante, a gente fala que brigou bastante com a Priscila aqui, mas não é isso, é uma forma de dizer, né, a respeito do custo, né, de um SAMU, do Corpo de Bombeiros, do serviço de ambulância, e eu até dizia, ninguém está contra ninguém. Nós precisamos realmente servir a população. E graças a Deus conseguimos alguns avanços para o Corpo de Bombeiros também. E é nisso que eu gostaria que um dos dois tenentes aí, ou os dois, quiser pronunciar a necessidade de compra de equipamentos, às vezes uma viatura administrativa, né? Que hoje aquela viatura toda que nós conseguimos, também agradeço a todos os colegas vereadores, né, que participaram disso. Essa viatura, ela está aí no serviço operacional. E eu conversando com o Tenente Franco, tem um equipamento que muitos dos senhores talvez nunca ouviu dizer, que é o desencarcerador, mas para ser assim numa palavra que todos possam entender, é aquele equipamento que a gente trabalha numa vítima presa em ferragem, para a gente cortar o veículo, afastar, elevar alguma situação no veículo ali para desobstruir a vítima, né? Para que as equipes de resgate possam fazer o socorro. São equipamentos caros, mas são essenciais. E eu conversando com o Tenente Franco, eu aposentei em 2009, eu acredito que o que está aqui é o mesmo que eu já trabalhava com ele. Então, ele trabalha, ele é hidráulico, então ele começa a dar muito vazamento. E isso compromete o trabalho não só do Corpo de Bombeiro, mas principalmente a vida da pessoa, né? Então, se os senhores quisessem colocar, né, explicar um pouquinho disso, já que nós estamos tratando de diretrizes, vamos programar, né, o que a gente pode ter para o ano que vem, então seria viável que isso fosse realmente constado em ata, e principalmente a palavra dos senhores. Fique à vontade. Enquanto você dirige ao microfone, só registrar aqui a presença, me desculpe, do vereador Ricardo Malaquias Júnior, a gente estava conversando que eu esqueci de falar seu nome. Obrigado por participar, excelente vereador Ricardo Malaquias. Também o Caio, assessor do vereador Cláudio Adão, e o Rodrigo ali, representando o vereador Paulo Assaf. Desculpa, Júnior, esqueci de registrar sua presença aqui. Fique à vontade, pode arrumar o microfone, diz seu nome, fique à vontade.
Bom dia a todos aqui presentes, a quem nos acompanha nas redes sociais também, online. Agradeço a oportunidade, né, pela palavra. Reforço o agradecimento à Câmara dos Vereadores, à Prefeitura, pelo apoio no sentido de conseguirmos uma viatura 4x4 no ano passado, né? Essa viatura é uma Fiat Toro. Nós não tínhamos, deixa eu só levantar um pouquinho mais que eu estou ficando arcado aqui, né? Vamos lá, só vai arrumar aí. Enquanto arruma, eu registrar a presença da vereadora Joaquina, que veio brilhantar essa audiência pública. Legal, como eu ia dizendo, né, nós não tínhamos uma viatura 4x4 e isso dificultava bastante o acesso do Corpo de Bombeiros à população em locais de difícil acesso. Então, a região de Campos do Jordão e toda a Serra da Mantiqueira, né, muito montanhosa, tem muitas estradas de terra e fazia muita, mas muita falta uma viatura desse porte que a gente tem hoje. Graças a esse apoio, né, o vereador Tenente Arthur, a Prefeitura, a verba que foi devolvida, né, da Câmara para a Prefeitura acabou sendo destinada à compra dessa viatura e ela opera já em Campos do Jordão, em toda a região, desde o finalzinho do ano passado, que foi quando a gente recebeu. Ainda nesse sentido, né, nós temos então no Serviço de Bombeiros de Campos do Jordão, operamos com 3 viaturas, basicamente 3 viaturas, sendo 2 viaturas operacionais, que é o caminhão de incêndio do Corpo de Bombeiros, né, para ocorrências de incêndio, salvamento em geral, e a nossa viatura de resgate. Essa viatura de resgate é aquele furgão que o pessoal vê passando aí, né, com a sirene ligada, que é para ocorrências de salvamento também e resgate em geral, vítimas de acidentes de trânsito, entre outros, que dá o suporte de atendimento pré-hospitalar, né? E a outra viatura é essa viatura 4x4, para facilitar o nosso acesso, levar o bombeiro, né, até a população e conseguir estar esse braço nosso lá em todos os lugares da região. E, além disso, nós precisamos ter uma viatura, nós chamamos de viatura orgânica, né, uma viatura administrativa. Então, nós temos o nosso serviço administrativo do posto, que é feito pelo soldado Prudente, que está aqui também presente, e ele faz toda essa correria, né, prefeitura e levar ofício, todo o serviço de staff, é ele que faz para a gente, e às vezes a gente, né, precisa desse transporte para facilitar esse serviço. A Fiat Toro, que é a viatura 4x4, muitas vezes ele acaba se utilizando dela para fazer esse trâmite, né, vai fazer toda a correria administrativa do serviço do posto, mas quando ela é solicitada para ocorrências, aí ele acaba ficando a pé, né? Fica a pé lá no posto, ele tem que dar o seu jeito. Ele acaba dando o seu jeito lá, mas é uma necessidade que a gente tem. Comentado também pelo Tenente Arthur, esse equipamento que ele mencionou, né, é um motodesencarcerador. A gente tem um motodesencarcerador aqui, que ele se eu não me engano, é de 1992. É um motor, né, um motor a gasolina, combustível, que ele bombeia óleo hidráulico para aquelas ferramentas, não sei se todos já tiveram a oportunidade de conhecer, aqueles alicates hidráulicos que a gente fala, né? Equipamentos para desencarcerar vítimas de acidentes de trânsito. Geralmente pessoas que batem o carro ali, ficam presos nas ferragens, então é com esse equipamento que a gente retira essas pessoas e faz o salvamento. O nosso equipamento, ele está bem antigo, né? A verdade é que está bem antigo. A gente faz toda uma manutenção nele, o Corpo de Bombeiros tem toda uma diretriz de manutenção do equipamento, né? A gente preza pelos equipamentos, a gente fala que é o nosso tripé, né? É o bombeiro, o equipamento e o treinamento. Se a gente não tiver um desses 3, fica bom. Então a parte de manutenção nossa a gente pega bastante no pé, mas o equipamento realmente ele é bem antigo, começa a dar alguns problemas, é igual o carro velho, né? Não tem jeito, começa a dar problema, não adianta arrumar mais, começa a gastar mais com a manutenção dele do que se tivesse comprado um novo. Então a gente está com essa necessidade também, já queria expor, né? Hoje, algumas cidades da região já tem, o Corpo de Bombeiros já tem um equipamento que ele é um equipamento utilizado pelos corpos de bombeiros do exterior, de países de primeiro mundo.
E realmente as coisas vão se atualizando, né? Os equipamentos vão ficando melhores, a tecnologia vai mudando e o nosso está defasado. Então eu falei bastante que está defasado, né? Está vendo que eu estou dando ênfase aí que a gente precisa de um novo. Estamos em plena operação inverno também, né? De moldes diferentes do que houve nos anos passados, por conta dessa pandemia. Então, a quantidade de pessoas na cidade, ela naturalmente é reduzida. Mas estamos em plena operação inverno, fazendo o nosso trabalho. Recebemos um reforço de alguns bombeiros, 3 bombeiros no total aqui em Campos do Jordão, reforçando as prontidões. Temos 3 prontidões, né? Então, passaremos essa pandemia aqui com esse reforço e alguns serviços de panfletagem, alguns serviços de educação pública também. O Corpo de Bombeiros também faz a parte de prevenção, né? Não é só a ação de correção, de remediamento, a gente faz a parte preventiva também. Essa viatura orgânica administrativa que a gente precisa aqui, ela serve não só para fazer os serviços de prefeitura, entrega de documentos, ofícios, enfim, mas também as vistorias de Corpo de Bombeiros, né, que é aquela que a gente emite o AVCB, aquele atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros, né, que o pessoal fala o alvará do bombeiro. Então, para o funcionamento dos prédios, dos estabelecimentos aqui comerciais, industriais, públicos de Campos do Jordão, a gente precisa também dessa viatura para realizar essas vistorias. No mais, só algumas informações para passar para os senhores, né? Aqui do ano de 2020, do que está aprovado para o orçamento desse ano, para o Corpo de Bombeiros, foi um total de R$ 587.200, mais discriminadamente aqui, classificado suporte às ações dos bombeiros, né? Aqui temos a contratação por tempo determinado, o valor orçado de R$ 20.000, vencimentos de vantagens fixas, pessoal civil, R$ 63.000. Nós temos aqui em Campos do Jordão a figura do bombeiro civil, bombeiro público municipal, né? Que são bombeiros que não são militares, não são policiais militares, mas que eles prestam um serviço junto com a gente, sob a nossa coordenação e atendem ocorrências junto conosco no dia a dia. Obrigações patronais, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 260.000, obrigações patronais, R$ 63.000, indenizações e restituições trabalhistas, R$ 1.000, material de consumo, R$ 120.000, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 50.000, auxílio alimentação, R$ 43.200, equipamentos e material permanente, R$ 20.000, serviço de tecnologia da informação e comunicação, R$ 10.000, que dá esse total de R$ 587.200. Senhores, me coloco à disposição, estamos aqui na Frei Orestes Girardi, todos conhecem ali, né, do lado da Companhia de Policiamento. Qualquer esclarecimento, o Corpo de Bombeiros está à disposição. Sou o Tenente Franco, comando o posto de bombeiros aqui de Campos e algumas outras cidades também da região do Vale do Paraíba. Tenente Metusael também está aqui na função de comandante de subgrupamento, meu chefe direto, e o soldado Prudente, que é o nosso faz-tudo aí do posto de Campos do Jordão. Agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco mais uma vez à disposição. Registramos aqui também a presença do vereador Pastor Antônio. Gente, como não tem ninguém aqui para perguntar, e seria de suma importância, o secretário de Turismo está aqui, uma vez que o turismo é a nossa fábrica, até vou tirar um pouco a máscara, é a nossa fábrica sem chaminé. É lamentável a não presença dele aqui, mostra total descompromisso com a audiência pública e com essa casa. Essa é a minha opinião particular, não sei se é dos demais vereadores, mas fica consignado a mim aqui. Porém, vou perguntar para o Diogo, sempre amigo e parceiro, o seguinte, Diogo: quais ações, através aí do orçamento para o ano de 2020, uma vez que o turismo é a nossa maior indústria e está ainda em recuperação, se é que podemos dizer assim, está tudo fechado, não tem uma data definida para se abrir, a economia estagnada,
o PIB, existe uma projeção aí de cair quase que 9%, segundo aí o próprio FMI, que é o Fundo Monetário Nacional, Fundo Monetário Internacional, quer dizer. Então, nós estamos num Brasil que está engatinhando, estava saindo de uma crise, com essa pandemia acabou se travando tudo. Eu cheguei também a ver estudos na seguinte situação, que o turismo vai ser o último de um carro, de uma série de coisas, indústria automobilística, indústria de papel e celulose, roupa, tecido, enfim. O turismo vai ser o último a começar a voltar, porque as pessoas vão ter dinheiro para uma série de necessidades e depois passear. Então, eu gostaria de saber de vocês se existe um plano para isso, se existe um aporte maior no turismo para divulgação de Campos do Jordão, enfim, o que se está sendo planejado para o ano de 2021. Alô? Alô? Estão me ouvindo? O vereador, com sua licença, eu gostaria de só fazer um comentário em relação ao que o nosso colega do Corpo de Bombeiros ele falou. Vale falar, só me perdoa que eu não peguei seu nome, eu não anotei. Franco? Eu não anotei, que você me perdoa. Pegando também a fala do companheiro aqui, o Arthur, que ele comentou sobre a importância do Corpo de Bombeiros, né, que faz um trabalho extraordinário na cidade, de suma importância. Foi falado também do SAMU, né, que trabalham todos juntos, né, em prol ali da comunidade. A gente tem algumas limitações, que é dinheiro, é receita mesmo, né? O SAMU, por exemplo, quando a gente fez a adesão ao SAMU, automaticamente a gente recebe um recurso federal, que é para fazer frente às despesas do SAMU. Parte a gente tem que custear também, existe a contrapartida do município, e só que vem esse dinheiro também, né? No entanto, que a gente sempre fala para os secretários quando a gente está fazendo orçamento. Não é o caso do bombeiro, obviamente. Sempre quando for elaborar um projeto novo, quando for propor algo novo, é muito importante, de suma importância, que seja feita também a captação de receita, né? Porque a nossa receita é muito limitada. E a gente tem que compatibilizar a nossa despesa com a nossa receita, né? A gente tem uma série de demandas. Eu não posso pegar todas as demandas e colocar no planejamento, colocar no orçamento. O recurso financeiro não dá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro fazer uma estimativa de receita e ver dessa despesa, que ela é sempre muito maior, encaixar nessa receita. E infelizmente não tem muito o que a gente fazer. Às vezes a gente tem que diminuir um pouco da despesa aqui, do custo, jogar em outro lugar. A gente tem que fazer um balanceamento da despesa em relação à receita, né? E isso afeta todas as áreas. A gente sempre sofre muito quando a gente está fazendo orçamento, quando a gente está elaborando orçamento, porque a gente tenta fazer bem enxutinho. A gente conversa com os secretários, né? No ano passado mesmo a gente conversou um a um, né? E a gente faz bem enxuto, tenta fazer assim, ó, isso daqui é o ideal, isso daqui dá para a gente trabalhar, não é algo estratosférico, é o que a gente consegue fazer. Quando a gente joga para o orçamento, normalmente passa 35 milhões, né, da nossa receita. Então chega a ser até cruel, porque chega um momento que a gente fala assim, qual é a secretaria que a gente vai ter que cortar? Né? E infelizmente a gente sabe que tem algumas secretarias que tem uma blindagem já, né, que é a saúde e a educação. As secretarias são as que, apesar de sofrerem muito os cortes, as limitações ali de orçamento, elas têm uma certa blindagem, né? Então a gente tem que... É um trabalho muito complexo, muito complicado, e por isso que a gente sempre pede a participação de todos, né? Infelizmente, acho que o ano passado, a gente recebeu a proposta do bombeiro quando a gente já tinha elaborado o orçamento. Então, se a gente pede assim, já tenta mandar para a gente antes, que o nosso prazo é lá em setembro. Então, se já conseguir mandar para a gente agora em setembro ou no começo de agosto, a gente já consegue discutir. Obviamente, não dá para garantir que a gente vai atender todas as demandas, né? Depende muito da situação, mas manda que a gente tenta trabalhar em cima disso e tentar, junto com vocês, fazer aí uma seleção, uma prioridade dos trabalhos, tá bom? Uma outra coisa que eu queria comentar também, aqui na LDO, tá? A LDO, a gente faz aqui um custo estimado, considerando um planejamento que é feito. No orçamento, propriamente dito, isso pode variar, porque é de acordo com a receita. Então pode ser que o custo estimado aqui na LDO
ele seja superior ao que a nossa receita comporta. Então ele pode diminuir, ou ele pode aumentar um pouco, porque de acordo com a nossa arrecadação a gente conseguiu fazer uma atribuição um pouco maior do que previsto na LDO, tá bom? Isso inclusive está previsto no próprio texto da LDO, que as metas elas podem ser objeto de aumento ou diminuição para compatibilizar ali compatibilizar o orçamento e manter o equilíbrio das contas. A outra dúvida é sobre turismo. Não. Na verdade não é nem uma resposta propriamente dita, né? O que tem sido feito, né? Eu tenho que falar sem ter muito conhecimento específico da área, né? Eu sou da área financeira, eu posso falar mais aquilo que passa por nós e que a gente consegue. A gente tem trabalhado muito na infraestrutura da cidade, que é de total interesse turístico, né? Isso, a gente melhorando passeios, né? Algumas leis foram aprovadas na Câmara, como aquela lei do uso do passeio público, né? Que isso também interfere no turismo, é uma forma ali de tentar melhorar o turismo. Infelizmente tem alguns comerciantes que eles acabam cometendo alguns excessos, né? E isso acaba atrapalhando bastante aí até o bom andamento dos trabalhos. Mas assim, o que eu posso fazer assim, existem os planejamentos especificamente para a área comercial, para a área, principalmente agora em relação a tudo isso, né? É tudo muito incerto, né? A gente tem que aguardar algumas deliberações estaduais, porque senão não adianta nada a gente tomar alguma atitude aqui que vá contra depois o que é determinado pelo Estado, porque acaba que a gente fica amarrado. Inclusive o Ministério Público manda fechar estabelecimentos que porventura a gente mande abrir, que seja de uma orientação estadual manter fechado, né? Como aconteceu há um mês e meio atrás, né? Aconteceu aqui na nossa cidade. Confesso que a gente ainda, essas tratativas, né, de planejamento, principalmente para o turismo, né? A gente participa somente quando entra aqui a parte financeira, a parte orçamentária. Então eu não tenho assim uma resposta direta para dar para vocês. Talvez seja interessante fazer um pedido, uma pergunta formalizada que a gente possa responder. Eu não tenho condição de fazer uma resposta clara e direta. O que eu posso falar uma coisa que está sendo feita é a estrutura da cidade, a infraestrutura tentando melhorar justamente para atender melhor não só o turista, né? Obviamente que atender também a nossa população, né? A gente pega aí asfaltos sendo realizados nos bairros, né? A calçada, né? Essas calçadas estão sendo melhoradas em vários bairros, né? Inclusive agora estão fazendo aqui na Vila Santo Antônio. E acaba afetando o turismo também, né? Aqui na avenida, né? Na extensão aqui toda da avenida, quase que toda, já está pronta aí aquela obra de reforma das calçadas, e isso interfere diretamente no turismo. Isso não foi satisfatória a minha resposta, né? Mas... Júlio, indo na linha aí do turismo, e eu entendo que a sua parte é a financeira aí. Eu queria muito que o André estivesse aqui, o secretário de turismo. Não podemos, né, fazer nenhum tipo de colocação errônea, porque a gente não sabe talvez os problemas que ocorreram para ele não estar aqui, e a gente queria estar aqui. Eu posso dar uma... É o que você ia falar, né? Infelizmente, né, não que seja uma justificativa que possa ser aceita ou não, mas a gente sabe, né, não sei se você sabe, mas uma funcionária do Funcionário do Turismo faleceu ontem. Então e ela era um dos braços direitos, um dos pilares lá da secretaria, então isso é uma coisa que desestabiliza bastante, né? Nossos sentimentos aí a todos os familiares. A Grazi, né? A Grazi, exatamente. Então, assim, é uma coisa que afeta inclusive a gente trabalhou junto muito tempo, então é muito repentino, isso também. Não sei se essa é a justificativa, só ele pode dar a justificativa. Exatamente. Mas isso com certeza influencia bastante. Acho que é importante a gente frisar. Mas eu só quero deixar registrado aqui, viu, Diogo? A gente depois pode fazer aí as nossas solicitações, mas deixar registrado aqui nessa audiência pública, meio que na linha do que o Vinícius disse, quais serão as diretrizes para o turismo para o próximo ano, né? Porque vocês, com certeza, a Secretaria de Turismo, junto com a Secretaria de Finanças, vocês tinham uma diretriz antes da pandemia e agora será outra pós-pandemia, né? Então, assim, pensar aí numa questão diferenciada para ajudar aí na recuperação do nosso turismo
que é a nossa grande mola propulsora aqui da geração de emprego e renda. Só para deixar registrado aqui e levar aí para a Secretaria, talvez depois o secretário de Turismo nos apresente a nova diretriz pós-pandemia. Aproveitando aqui, agradecer a presença na audiência pública, nessa audiência pública também, do secretário de Serviços Públicos, Fernando César. Seja bem-vindo. Presidente, posso... Pode, rapidamente, né, falando em diretrizes, né, para o turismo, né, é lógico que a gente está, a sua fala, Cláudio Adão, foi do ano que vem, né, para o próximo ano, mas eu quero só falar esse ano que uma das coisas que são bem aguardadas e esperadas, né, são algum tipo de... Eu não vou usar o termo benefício, porque benefício não se enquadra bem, mas é em questão monetária, questão econômica, né, principalmente naquela relacionada a impostos, né. Esse ano não há muito que a gente possa fazer, ou quase nada, em relação a isso, porque esse ano é ano eleitoral, então a gente não pode dar nenhum tipo de benefício financeiro, né, relacionado ao imposto, principalmente relacionado à renúncia de receita, que é aquilo que você não cobrar, não lançar. O máximo que a gente pôde fazer foi essa prorrogação, né, algumas prorrogações, que a gente espera que possa ao menos dar um fôlego aí para o comerciante. Eu tinha anotado aqui 3 pontos, né? Uma delas é sobre realmente o André Barreto, né? O falecimento da Grazi ontem, que nosso colega já comentou. Nós conversamos um pouquinho antes da audiência, alguns vereadores, eu não sei se vocês estão lembrando, mas eu vou adiantar. Nós percebemos também, que eu acho que já está vendo pelo Serviço Jurídico da Prefeitura, né? Secretário, as nomenclaturas das secretarias que estão aqui no documento, né? Elas já foram alteradas e aqui permanecem as antigas, né? Então é bom constar isso em ata, conforme nós conversamos. Eu estou aqui também sobre o serviço público, agradecer a presença do Fernando César, que chegou recentemente aí, que é o secretário de Serviços Públicos, que também está com a nomenclatura antiga, né, Fernando? exatamente. O que você pode colocar para a gente aqui na audiência, que eu estou olhando aqui, ampliação do sistema de nação pública, coleta de lixo. Então, essas diretrizes nós estamos prevendo da forma que nós já estamos, né? Nós pagando a empresa de lixo, nós fazendo essa manutenção de iluminação pública, ou seja, como está as PPPs dessas duas situações. Por favor. Bom dia. Bom dia aí para todos vocês presentes aqui na nossa audiência. Então, o que eu gostaria de falar sobre as PPPs é o seguinte. Já houve a licitação, a empresa vencedora foi a própria Terracom mesmo, né? Que já está na nossa cidade. Eles são um grupo de consórcios e eles essa parte agora vai ser praticamente eliminada da nossa secretaria para o próximo ano, né? Então a nossa secretaria não vai ser mais responsável por gerir o lixo, né? A questão do lixo em Campos do Jordão. Então vai ser a própria empresa que vai estar fazendo os seus trabalhos. Eu acredito que eles vão adquirir uma nova área para estar fazendo aquela área de transbordo que nós temos lá em cima, né? Que já está super saturada, né? Já estava nas últimas mesmo ali. Eu acredito que eles vão adquirir mais áreas aí para poder estar fazendo esse trabalho, né? Então essa coleta do lixo, eu não sei como é que vai ficar financeiramente, como é que vai ser cobrado isso do contribuinte, né? Talvez o Diogo consiga responder isso para a gente, mas eu acredito que vai ter uma taxa de lixo que vai ser cobrada diretamente do contribuinte aí na cidade, né? Então é isso. A única coisa que eu posso responder para vocês é isso, né? Que foi a Terracom e que ela vai passar a gerir essa parte. Então, esse peso, que era um valor era uma verba muito grande, de quase 7 milhões de reais, né, por ano, para a nossa secretaria, vai sair da nossa secretaria, né? Entendeu? Eu acredito que com isso a gente consiga ter um fôlego
para trabalhar mais pela cidade, né? A gente tem muita dificuldade em fazer manutenção de ruas, galerias, né? A gente não consegue fazer a contento do que a população e a cidade necessita, né? Então são muitas reclamações, a gente vê os vereadores mesmo chegam lá para a gente, precisa arrumar tal rua e tal lugar, mas a gente não tem condições, a gente não tem máquina suficiente, nem mão de obra suficiente para fazer tudo. Estamos passando por essa fase de epidemia aí, onde dos nossos 4 pedreiros que a gente tem para resolver tudo na cidade, 3 estão afastados. Então nós só temos um pedreiro para fazer caixa, para fazer galeria, né? Então, quer dizer, fica difícil, né? Estamos tentando aí ver se contrata uma empresa para nos ajudar. Já foi ganhado também a licitação dessa empresa, para nos ajudar com mão de obra de pedreiro, carpinteiro, que a gente precisa muito arrumar ponte, né? Carpinteiro também, o único que arrumava a ponte também está afastado pela pandemia. Então nós não temos carpinteiro para arrumar a ponte. Estamos pegando uns quebra-galho aí para fazer esse serviço, né? E aí vai. Então vamos ver se essa empresa, segundo o seu Marcos, parece que essa empresa, talvez esse mês ainda, entre aí para nos auxiliar, né? Com mão de obra. Sobre a questão lá da iluminação. A iluminação ainda está em fase ainda de análise ainda lá pelo pessoal da administração, né? Só um minutinho, vou ter que desligar o celular aqui. Sobre a iluminação, a gente, por enquanto, a gente está com a empresa RT, que é que faz para a gente toda a manutenção das iluminações aí em Campos, e ainda está em análise, está no sistema de análise ainda, várias empresas para atender ao que a gente precisa fazer na cidade, que seria a instalação de novos pontos de luz, né? Que essa empresa que está aí, ela é só para manter a lâmpada apagada, o relé que queimou, etc e tal, né? Então ela faz esse trabalho hoje, mas ela não faz a instalação de novos pontos, como muita gente pede para a gente, né? Então essa instalação de novos pontos, que a gente acredita que hoje nossa quantidade de pontos está em torno de 9.000 pontos de luz na cidade, deve passar para 13.000, deve chegar para 13.000 com essa nova contratação da empresa. Eu acredito que isso deve acontecer ainda esse ano ainda, até novembro, dezembro. Mais ou menos essa empresa deve estar aí tomando, como é que se diz, gerindo essa parte, né? Tem mais alguma pergunta que vocês queriam? Não, obrigado, Fernando. Tá bom? Obrigado. Mais alguém? Vereador Júnior. Bom dia a todos. Muito obrigado a todos pela presença aí, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. A gente sabe que é difícil a presença da população, ainda mais nessa situação, o clima hoje também não ajuda. Mas enfim, eu venho aqui falar do artigo 29, estive conversando já com o Diogo a respeito, né, Diogo? Isso talvez seja uma alteração importante da lei para esse ano, que é a previsão de subvenção da prefeitura para as concessionárias de serviço público, né? Então, tenho certeza que dos aqui presentes todos já têm uma boa noção, mas é importante, talvez para a população que nos acompanha, saber que o município ele tem alguns serviços públicos que ele é obrigado a fornecer. O Fernando aqui falou bem alguns, né? Iluminação, coleta de lixo, tem transporte público, né? Por mais que não seja gratuito, ele é um serviço público. A prefeitura é obrigada a fornecer, não há uma opção, vou deixar de fornecer esse ou aquele serviço. Ela tem que fornecer. Muitas vezes, por diversas situações, até financeiras, talvez o Diogo saiba nos explicar, a prefeitura não consegue fazer por si própria. Seja pela quantidade de funcionários que se exige, por uma série de questões, e ela precisa conceder para um particular. Então é feita essa concessão e a gente percebeu que, por conta da pandemia, a gente houve um descompasso muito grande nesses contratos e nessas concessionárias. Então acho que por isso que vem essa previsão aqui. Não quer dizer que vai ser concedido um tal valor
exato para esse ou para aquele caso, né? Como é uma lei de diretrizes, está prevendo a possibilidade de se colocar ali uma rúbrica na LOA para que, se eventualmente aconteça uma situação ano que vem, ela tenha sido prevista nessas regras orçamentárias que têm que ser aprovadas esse ano. Então, é só para esclarecer essa informação para a população, que a gente sabe que esse é um assunto que vai ganhar bastante importância nos próximos dias. Obrigado, bom dia. Parabéns, Ricardo. Boa colocação, excelente pergunta. E vale a pena, né? Na verdade, só um comentário, né? O vereador não fez nenhuma pergunta, como eu disse, só fez uma colocação, muito bem colocada, por sinal. Pertinente. Vale dizer mesmo, né, só para complementar, que isso daqui é uma previsão de uma possibilidade, tá? Assim como no artigo 21 é tratado sobre as subvenções sociais, né? Porventura, alguns convênios com entidades do terceiro setor, né, venham surgir ou venham haver a necessidade, já tem uma previsão aqui. Mas essa previsão, ela não nos autoriza de cara a fazer por exemplo, chega contata uma entidade do terceiro setor para fazer algum cuidado especial aqui na cidade, de algum determinado assunto. Desculpa o exemplo vago, porque como não é a minha área, né, então eu não consigo dar exemplos concretos. Né, vou dar um exemplo a PAI, né? A PAI a gente já tem, mas digamos que a gente não tivesse. A gente não poderia contratar a PAI logo de cara, tem que ter um projeto de lei, né, enviado aqui ao Legislativo, nos autorizar a fazer esse convênio, e assim a gente consegue fazer essa contratação. É a mesma coisa aqui nas subvenções sociais no artigo 21, ele dá a previsão da possibilidade disso acontecer, assim como no artigo 29, como o vereador Ricardo já comentou aqui. Essa daqui é uma previsão considerando uma possibilidade, tá? Isso pode acontecer ou não. Mas todos terão que ser regidos por leis específicas, certo, Diogo? Agradecer a presença do presidente desta casa, Luiz Felipe Costa Cintra, está aqui presente também. Saiu lá. Já saiu também, quanto compromisso. Então, mais alguém quer falar? Alguém fazer mais alguma sugestão? Alguma coisa parecida aqui? Os microfones estão abertos. Queria franquear. Posso falar com a máscara é difícil. Queria franquear aqui a palavra, se a senhora achar por bem falar. Dona Miriam, uma vez que nós temos um grande número de pessoas nessa situação complicada ainda, e o ano que vem acho que ainda vai perdurar, né, Dona Miriam? Nós estamos indo embora no final desse ano, mas se tem mais coisa além do que já acontece, planejada para o ano 2020. Se a senhora quiser falar, o microfone está à vontade. Eu acredito ser super importante ouvir aí a secretária de Desenvolvimento Social. Aqui já dá. Bom dia a todos, né? Nós temos muito pouco a acrescentar no desenvolvimento social, porque na realidade o nosso orçamento ele nunca sofre grandes alterações, né? Nós, desde que entramos no governo, estamos sempre com o orçamento no mesmo patamar, com o aumento expressivo do serviço de atendimento à população. Hoje o município possui 7 equipamentos de assistência social, né? Esse ano nós assumimos por completo as casas de acolhida para crianças e adolescentes, né? Havia uma parceria com a educação, que fornecia alguns funcionários, e esses funcionários, a partir desse ano, passaram a ser todos da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, praticamente, o nosso orçamento ele vai basicamente quase todo em recursos humanos, o que sobra muito pouco. A questão da pandemia nos pegou muito no contrapé. Nós temos aí um grande número da população solicitando cestas básicas, que na realidade, do jeito que é preconizado pela lei orgânica, né, que é a lei de diretriz da assistência social, essas cestas básicas não poderiam nem ser fornecidas. Elas entram como um serviço eventual, mas dentro daquilo que nós temos referenciados nos CRAS ou na secretaria. Então, o número de famílias referenciadas, ela se torna aquela família
de baixa renda, que são as famílias da onde? As famílias que recebem Bolsa Família. Essas estão referenciadas. E elas hoje atingem um número de 1.000 pessoas, de 1.000 famílias, com Bolsa Família. No CAD único, que também a gente acaba usando hoje com a perda da renda, a gente está usando o CAD único, que aí nós temos mais 3.000 e poucas famílias no CAD único, excetuando as que já recebem o Bolsa Família. Então, foi pegando pontapé, por quê? A princípio, nós tiramos todas as reservas que nós tínhamos para poder adquirir cesta básica para a população. Agora, nós temos que triar mais de perto, por quê? Porque nós não temos mais esse orçamento, né? de rápido. Então, graças a Deus, a gente tem um cofinanciamento que veio federal e que me abriu uma possibilidade de comprar alguma coisa. Então, a gente está trabalhando com aquilo que a gente vai recebendo em função da Covid também. Mas eles também fecham muito as portas, eles não fazem compra de cesta básica para doar para a população. Isso fica muito claro em todas as portarias que a gente tem recebido. Fala em alimentação, desde que sejam famílias referenciadas. Então, nós ficamos muito amarrados, porque nós tivemos um boom de famílias que nunca foram referenciadas e nem necessitavam ser referenciadas. Elas tinham renda própria, elas tinham vida própria, elas não dependiam de assistência social. Nunca precisaram da assistência social. E que houve uma grande perda de renda. Essas famílias, todas buscaram assistência social nesse primeiro momento. No primeiro momento, nós procuramos atender todas as famílias, porque era que a gente fala, vira uma compulsão, as pessoas estão desesperadas e tem que amenizar de alguma forma esse sofrimento, né? Então, a gente fez esse trabalho. Agora, nós estamos fazendo um trabalho um pouquinho mais técnico, fazendo uma retriagem. Por quê? Porque nós precisamos atingir realmente quem precisa. O auxílio emergencial, nós trabalhamos com ele, né, eu chegava a atender 50 pessoas por dia no auxílio emergencial, para que eles pudessem ir à busca desse auxílio, né? A gente orientava, fazia as orientações, alguns até o cadastro. Nós temos hoje 10.000 pessoas que recebendo auxílio emergencial dentro do município. Dentro do município, 10.000 pessoas, atingimos essa quantidade. Os de Bolsa Família, os de cadastro único, eles receberam automaticamente, porque eles estavam referenciados. No governo federal também. Oi? Esses 10.000 além dos 1.000 do Bolsa Família? Não, 10.000 no total da cidade. Sem contar aqueles que não conseguiram ainda, né? São poucos, muito poucos. Aqueles que não conseguiram, muitos não conseguem, por quê? Porque ele está pleiteando e é 2 por famílias. 2 auxílio emergencial por família. Então, tem pessoas que estão tentando, mas o pai já recebeu, a mãe já recebeu, e ele não vai receber. Ele vai ficar em análise, mas não vai. Daqui a pouco eles vão acusar, eles já estão passando essa lista de que 2 membros da família já receberam o auxílio emergencial. Né? Então, hoje, a gente o governo federal já está começando a ter esse controle também. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu não consegui. Mas aí você vai ver o histórico, é isso que a gente fala, essa orientação para eles. Vamos ver o histórico. Que fala, qual é a sua família? Muitos estão no cadastro único do pai e da mãe. E já é maior de idade. Então, pelo cadastro único, o pai e a mãe já receberam. O filho, mesmo que seja independente, que tinha autonomia, que trabalhava, não vai receber, porque 2 por família. Então, são situações e situações. Então, não é porque o governo não vai dar. Não, existem requisitos, existem regras e alguns não se encaixam na regra. E é difícil para eles entender isso, porque assim, eu sou maior de idade, eu estava trabalhando, estou desempregado. Não, tem um histórico todo familiar que tem que ser olhado. Então, nós temos hoje, estamos girando na economia do município, em função do auxílio emergencial, 6 milhões por mês.
né? Porque nós temos as famílias do Bolsa Família, 70% do Bolsa Família estão recebendo 1.200, 10% 1.800 e 20% 600 reais. Então, essa família que era mais carente, que vivia com pouco, que era 200, 300 reais por mês de Bolsa Família, e empregos de faxineira, de diarista, empregos finais de semana em restaurante, a renda dela aumentou significativamente, né? Então, nós temos essa situação. Para o ano que vem, nós não sabemos como é que nós vamos proceder, porque nós temos que aguardar como é que vai acontecer com essas famílias, como vai ser aquecido a economia, quais as oportunidades que as pessoas vão ter. Eu sou muito otimista. Eu sei que muitas coisas vão ser reinventadas, né, com a questão de você estar fazendo um trabalho remoto. Muita gente que não fazia um trabalho nas redes sociais e que começou a fazer e que está dando muito certo. Então, eu acho que vai haver uma redenção. Eu sou otimista porque nós vamos ter um novo modo de viver. Essa máscara que nós usamos hoje, nós vamos usar por muito tempo. Nós temos que reaprender a viver em sociedade, né? E reaprender novos ofícios, novas profissões, novas formas de se trabalhar e de se buscar a sua estabilidade econômica. Então, eu sou muito otimista quanto a isso. Agora, quanto ao nosso planejamento, a assistência social é um dia atrás do outro. Nós fazemos os planejamentos de todos os equipamentos que são serviços essenciais da assistência, que ele não pode deixar de existir, que são os abrigamentos de criança, os CRAS, que tem que existir, porque ele que atende a população mais diretamente, o cadastro único, que é onde você tem o perfil da família que vive no município. Esses trabalhos vão continuar existindo. O SINAS, que a gente trabalha com jovens cumprindo medidas socioeducativas. Então, esses equipamentos, eles têm que continuar indo. Então, só para manter esses equipamentos e esses programas nosso orçamento já está comprometido além do nosso pessoal. Então, não dá para fazer grandes invenções, não dá para fazer grandes sonhos na assistência social. Mas ela tem que ser uma coisa muito humana. Nós temos que trabalhar mais com o humano, realmente com o financeiro. Muitas vezes uma família, ela não quer nada, ela quer o nosso olhar e a nossa atenção. E isso já resolve metade do problema dele. Então, eu falo que a assistência social é uma coisa de corpo a corpo mesmo. Na pandemia não teve um dia que eu não deixasse de atender. 20, 30 pessoas por dia. E eu pedi, pelo amor de Deus, gente, fique em casa. Não, mas a gente liga aqui e ninguém atende. Não, não é isso, não é que ninguém atende. Nós queremos que você se locomova o menos possível. Tem gente atendendo. 2 funcionários diretos, que o grupo de funcionários, lógico, reduziu pela metade, né? Inclusive, essa secretária tem que estar em casa porque ela passou de 60, né? Não vai falar. Então, a gente teve um grupo reduzido. O funcionário que tinha que ficar em casa, ficou em casa. E a gente trabalhou com o que tinha. Então, a gente manteve 2 funcionários só para atender telefone no período da manhã, quanto às questões de cadastramento da cesta básica. Porque à tarde uma assistente social faz a triagem. Ela cadastra para ser uma coisa rápida, faz a triagem e já marca o dia. Então, nós estamos trabalhando, continuamos fazendo esse trabalho. Diminuiu bastante. Hoje as pessoas estão procurando menos, mas em compensação nós estamos arrecadando menos. No começo, as pessoas doavam. Então, nós tínhamos aquilo que nós adquiríamos do município, né? E tínhamos aquilo que era doado. Nós tivemos supermercados que doaram, pessoas físicas que fizeram campanhas e que doaram, mas isso já acabou, ninguém está fazendo mais. Então, nós estamos trabalhando
aquilo que nós podemos adquirir. Dentro da assistência social, eu tenho um X muito pequeno que eu posso adquirir em função do Covid. Porque nós não temos uma lei que nos permita doar cesta básica. Porque é a lei de serviços eventuais. Os serviços eventuais, cada vez que nós temos um questionamento, a gente consegue fazer, regulamentar aquela situação. Mas em situação de pandemia, isso não muda? Não mudou. Eles são muito claros. É alguma coisa que foi permitido, por exemplo, foi permitido assim, desde que esteja referenciado. Então, nos limita. Não é para toda a população que a assistência pode fazer. Isso nos limita. Então, nós estamos tentando atender toda a população de todas as formas que a gente consegue. Num ano muito difícil, que é um ano eleitoral, além de tudo. E que vamos ser muito cobrados quanto a isso depois, pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos fiscalizadores. Então, nós temos que trabalhar muito em cima daquilo que é possível, legalmente. Que é possível legalmente. Então, isso é um trabalho também muito, que eu acho que é um trabalho que intelectualmente nos cansa muito. Porque nós temos que ler muitas vezes, fazer muito curso, e eu falei que nós vamos fazer curso online, para a gente ver o que nós podemos fazer com toda certeza, com muita segurança, porque pode respaldar depois na vida de todos nós, que estamos aqui, passando por essa pandemia, vendo o sofrimento das pessoas, querendo resolver de imediato. Lógico que a gente também fica angustiado, querendo resolver. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado dentro da assistência para que a gente não sofra lá na frente ações, né? A gente fala ações, a gente vai sofrer ações. E uma ação, ela vai reverberar em 4, 5 secretarias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É um trabalho bastante dificultoso. Então, eu acho que é isso mesmo. A gente não tem muito o que passar para vocês. Mas, independente da gente, a gente vai sempre tentar fazer melhor pela assistência social e de uma forma, lógico, cada vez mais técnica. A assistência é muito técnica. Obrigado, dona Miriam, por expor a situação aí da Secretaria de Desenvolvimento Social e o sofrimento dos moradores de Campos do Jordão, que cada vez nós possamos estar mais perto dessas pessoas que realmente necessitam de um braço do poder público aí. Vereador Arthur, quer fazer suas considerações finais? Mais alguma coisa? É mais agradecer a presença de cada um de vocês, de todos também que nos acompanharam aí pela transmissão. O nosso muito obrigado. E sabedores que nós estamos aqui tratando de valores, de orçamento. São diretrizes que a gente possa programar para o próximo ano. E dentro dessa programação, a gente tem certeza que o Executivo fará dentro do nosso orçamento o melhor para a população, que é isso que nós queremos e em função de cada um de nós vereadores, defender realmente a população, o povo. Então, muito obrigado a todos. Arthur, antes de eu passar aqui para o Diogo, o Rodrigo ali levantou a mão, por favor, vê o microfone, Rodrigo. Bom dia a todos. Fala aqui no microfone para ele já ficar registrado lá. Bom dia a todos. Sou Rodrigo, sou cidadão jordanense. Aproveitando o ensejo aqui da audiência pública e tudo mais, consegui dar uma lida na lei de diretrizes orçamentárias e tinha 3 perguntinhas para fazer aqui que eu acho pertinente. Uma sobre o departamento viário, Diogo. A interseção do Jaguaribe lá estava previsto 3 milhões e pouquinho lá. Ano que vem, então, porque tinha escutado ia sair este ano e era um pouco maior até o valor. Esses 3 milhões é suficiente para a interseção lá do Jaguaribe? Essa obra, para
você está falando, ela já está entrando no exercício desse ano. Desse ano. É desse ano que ela já está, se eu não me engano, posso estar enganado, ela já está até em licitação. E daí teria mais 3 milhões para concluir a obra. Porque daí vai entrar, o recurso, ele está previsto para entrar esse ano, não no ano que vem. Por isso que eu não faço uma previsão para o ano que vem, que é algo que vai entrar esse ano. Tá? E se porventura acontecer da obra não ser finalizada esse ano, com o recurso que entrou esse ano, a gente suplementa o ano que vem. Entendi. É outra situação também que eu vi lá tudo, a mídia pode até me ajudar também. Tem 400 mil reais previstos para o ano que vem para o tratamento de saúde mental, lá perto da subida do Santa Cruz ali. No CAPS. No CAPS, isso. E tem 550 mil praticamente para zoonose. Eu queria saber se esse dinheiro do CAPS é suficiente, porque acho uma discrepância, né? Cuidar de cachorro, claro que precisa lá tudo mais, mas ter dinheiro para a gente que está em risco aí, né? Para ser humano que está em risco. Né? Seriam essas duas colocações que eu queria ver se a gente pode alinhar melhor essa distribuição da receita aí. Muito obrigado. Tanto o CAPS como a zoonose são vinculados à Secretaria de Saúde. E o orçamento ele também é baseado com os repasses previstos. Tá? Então, assim, questão de proporcionalidade, né, isso são custos, como até comentei aqui, a LDO são custos estimados. O valor que efetivamente vai ser destinado para essas pastas são verificados no orçamento. Então, é como se fosse um orçamento da obra da minha casa. Eu faço um orçamento que a minha casa vai custar 30 mil. Só que quanto que eu tenho de dinheiro efetivamente? Não, eu só tenho 15. Então eu vou ter que fazer uma alteração no meu planejamento para caber naquele recurso que eu tenho. Ou eu vou fazer assim, não, eu vou manter o custo estimado da minha obra em 30 mil, mas eu vou realizar em 2 anos, e não em um ano só. Então a diretriz orçamentária serve exatamente para isso. Eu tenho um custo estimado para fazer o que eu preciso, o que é o ideal. No orçamento é que a gente vai ver, vai dar para encaixar aqui esse valor. Tá bom? Obrigado, Rodrigo. Vereador Cláudio Adão. Quer deixar o Caio? Não, claro. Que eu vou finalizar. Pode isso. Por favor, Caio. Deixa aí para quem tiver mais perguntas a fazer. O microfone, por gentileza. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Caio, sou empresário de Paris, sou assessor de Sacado, mas também sou formado na área de saúde. Então, pergunta, Diogo. O orçamento que chegou algum dia destinado ao Covid na cidade, se chegou, o valor que chegou, e se ele pode ser gasto na Secretaria de Desenvolvimento Social ou só na Secretaria de Saúde, especificamente para um ato de UTI, alguma coisa assim. Você pode repetir um pouco a pergunta? Eu não entendi. Se chegou algum valor, algum orçamento do governo estadual, federal ou a partir de emenda parlamentar de deputado, destinado ao Covid, se já chegou, qual o valor que chegou e se ele pode ser gasto na Secretaria de Desenvolvimento Social para a cesta básica ou só exclusivamente para a saúde? O valor exato eu não tenho, mas eu te dou um caminho que dá para a gente olhar lá, tá? Que é o portal de transparência da Prefeitura. Recebemos sim recursos para a saúde, tem específico também para o desenvolvimento social, mas eu não acredito que seja para compra de cesta básica. Eu acho que é para EPI. EPI é alimentação para idosos, asilados. Asilos. Alguma coisa para famílias beneficiadas. Então, o número é pequeno de famílias que nós podemos atender. Como a secretaria lá, o fundo, é uma linha de frente, né? Ele tem que ter PI, né? Como é 95, PTI, essas coisas, né? A secretaria está trabalhando com. Eu vi que eles não estão atendendo segundo. Uma outra pergunta que eu tenho, Diogo, eu sou empresário, eu trabalhei, tem um hotel. Eu acho que eu posso colocar para você quanto à questão que vem dos cofinanciamentos federais e estaduais. Em situação de pandemia, bem, em função da Covid, nós estamos recebendo, o federal está fechando o plano de ação agora, mas está todo já planejado. Então ele vem carimbado esses valores, né? Eu tenho uma parte para IPI, eu tenho uma parte que é para alimentos, eu estou trabalhando junto com os asilos do município, uma parte que é para melhoria dos equipamentos públicos, né? Para a gente poder ter o trabalho remoto, para a gente nos auxiliar no trabalho remoto, e uma pequena parte que eles não me dão nada para comprar cesta
Nem não fala em cesta básica, fala em Você está alimentação. falando de pandemia, né? Especificamente, não precisa ser direto, não é nada o cara lá ganhar. Não, eles deixam muito claro que não pode contar com, não pode ter cesta básica para a distribuição da população. Isso em tudo que a gente vai estudando, a gente fala, quem sabe que eu vou ter uma reunião. Não, fica muito claro que não pode ser. Claro, assim, eles falam assim, compra de alimentação. Então nós temos que transformar essa alimentação. Eu não posso ir lá e comprar cestas básicas. Eu posso comprar alimentos e montar a cesta básica. Então a gente fraciona isso, mas por um grupo muito pequeno. Eu acredito que na saúde também é o que ocorra com as verbas do Covid. Ela vem determinada naquilo que nós podemos passar. Cabe a nós usar a melhor distribuição Só para dessa verba. ser extremamente pertinente aqui, a verba aqui, vindo do Covid, com todas as emendas e todo o valor que veio, é R$1.707.000. Chegou em Campos do Jordão exclusivamente para o combate do Covid-19. Eu tenho esse pedido de informação ali, depois se vocês quiserem, eu posso mostrar a todos. Mais alguma pergunta? Alguém mais alguma pergunta, Caio? A Secretaria visa algum projeto em fomentar o turismo, né? O turismo não é uma curiosidade, a Secretaria visa aumentar o orçamento. Isso é o objeto da cidade, ó. Visa aumentar o orçamento da Secretaria de Turismo para que se gere renda de novo na cidade ano que vem? Não tem. Foi a pergunta que eu acho que o Vinícius falou, né? Falamos, Eu fiz, Desculpa, Cláudio, foi o Cláudio. Eu não tenho aqui o plano de ação da Secretaria de Turismo. Não tem na LDO nada que pense em aumentar a verba para que se fomente mais. É porque para aumentar a verba no turismo é uma situação. Agora, a ação é uma outra situação. Porque hoje o que está discutindo aqui, né, Diogo? Eu vou te cortar aqui. Porque hoje a discussão aqui é as diretrizes. Todos os planejamentos para o próximo ano. Né? Então é isso que está sendo discutido aqui. Todas as ideias são bem-vindas para que isso seja implementado na Secretaria de Finanças para o próximo ano. Isso. O que eu tinha condição de responder e falar sobre a ação de saúde, eu não tenho mais os detalhes, porque é da Secretaria de Turismo. Não tem planejamento ainda de aumentar o fomento da Secretaria de Turismo para que aumente o turismo. Assim. Então, não tem. eu vou repetir. Eu não tenho detalhamento do plano de ação da Secretaria de Turismo, porque isso não cabe a mim. Não sei da Secretaria de Turismo, mas da Secretaria de Finanças e aumentar o orçamento da Secretaria de Turismo. O que ele aguarda é a apresentação dos planos da Secretaria de Turismo para que ele possa trabalhar em número nos planejamentos em números que a Secretaria apresentar à Secretaria de Finanças. Isso. Até o mês de agosto, né, todas as secretarias, não só a Secretaria, mas a Câmara Municipal, que é o Corpo de Bombeiros, eles vão mandar para a gente os planejamentos dele e os custos estimados que ele aí para a gente conseguir fazer o orçamento. Dentro disso, aí dentro desse valor que eles estimam, eu vou pegar a nossa receita que vai ser estimada até lá e a gente vai encaixar tudo isso daí dentro do orçamento. Já está com o tempo a pandemia vai se estender esse ano, vamos ver que estendendo. A previsão de arrecadação para o ano que vem é quantos por cento menor, se tem uma ideia? Então, hoje a gente tem uma estimativa que ela é... porcentagem, eu vou ter que pegar aqui e comparar, mas ele está menor. Tá? 202 milhões é a nossa previsão desse ano, do ano de 2021, e a desse ano é 212. Então, de cara, só comparando a LDO, 10 milhões menor. Efetivamente. Exatamente. No orçamento, a gente vai fazer uma nova previsão, pegando mais parâmetros, que são os meses de junho, julho e agosto. Tá? Com base nisso, a gente vai fazer a previsão para o ano que vem. Mas provavelmente ela vai ser menor que esse ano. Grande chance, porque isso vai impactar o ano que vem. O impacto econômico ele não vai acabar esse ano que vem vai ser um ano zero. Recuperação. Verdade. Então, obrigado. Se a gente tem um orçamento geral menor, obviamente que o orçamento de todas as secretarias tem a tendência a ser menor. Tá. Vereador Cláudio Adão, suas considerações finais. Só queria aqui agradecer a presença dos secretários adjuntos, vereadores, Corpo de Bombeiros sempre presente aqui. Né? Dessa vez eu não vou falar que lamento a presença da população de ser mais participativo, que não são nesses períodos tão importantes que se discute aí as diretrizes do nosso orçamento
no próximo ano devido a essa situação de pandemia, a gente entende, né? Apesar que todos os anos não tem mesmo essa participação efetiva, é o que nós sempre desejamos que tenham mais, mas poderia estar aqui associações de classes, representantes de vários segmentos, enfim. Mas agradecemos aqui quem está aqui presente. O vereador Vinícius está aí presidindo hoje essa audiência pública. Arthur, da Comissão de Finanças e Comissão de Justiça. E agradecer mais uma vez o competentíssimo Diogo. Parabéns, viu, Diogo, por esse excelente trabalho que você exerce aí na Secretaria de Finanças há muitos anos. Tomara que nos próximos anos, independente de quem seja, desejo que o Diogo, a Priscila, continue lá. Mas se não for, tenha a mesma competência e mesma transparência que esses dois jovens que são servidores públicos têm. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Tá. Só para consignar aqui, ainda o Diogo me passou aqui um e-mail, orçamento@camposdojordão.sp.gov.br. Aqueles que não tiveram tempo, não conseguiram vir, pode fazer a sua sugestão, tirar a sua dúvida através desse orçamento. Nós estamos fechando o orçamento e é um orçamento participativo. Também pode mandar e-mail aqui para o e-mail institucional da Câmara, nas nossas redes sociais, que todas essas sugestões serão analisadas no momento oportuno. Um pouquinho antes da gente encerrar essa sessão, até por sugestão da vereadora Joaquina, vou pedir aqui um minuto de silêncio a todos, vai pôr no cronômetro ali dessa casa, em memória da falecida funcionária pública aí, que conviveu conosco por longos anos, a senhora Graziele, que faleceu na data de ontem. Nada mais a tratar, declaro encerrada essa audiência pública. Obrigado a todos e tenham um bom dia. Pegar uma panela.